Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Isso aí, primeiro e segundo volume, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, né? Editora Autografia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os internautas, amigos que têm compartilhado os vídeos, os amigos e amigas internautas que têm feito perguntas, o que está dentro da minha altura, e com lógica e sentido eu respondo. Né? Se não tiver lógica, não tem sentido nenhum, não tem como eu responder. Né? Porque não adianta, como eu falei, determinadas situações que a gente inventa mediante algumas situações que estamos vivendo na vida, né? Ou no desespero a gente cria determinadas situações que não tem lógica, não tem sentido, né? Não bate. Você, poxa, não tem lógica, né? É como, por exemplo, a Inês, né? A internauta Inês e demais pessoas, umas duas ou três, me mandaram a seguinte mensagem, dizendo que o pastor dela, né, e aí tem N pastores aí, líderes religiosos, né, de várias igrejas e denominações, assim como eu, né, e estou sempre pregando nas igrejas. Ontem mesmo eu estive na Assembleia de Deus, na congregação do Campo Pastor Jaime Soares, de Bom Sucesso. Estive lá junto com um pastor amigo meu, e tive levando uma mensagem na Assembleia de Deus de Inhoaíba, pastor Jorge Félix, né? E nas igrejas, né? Agora final do mês eu estou indo na Igreja Batista, estou sempre sendo convidado para dar palestra em algumas igrejas, né? Porque eu não prego, eu dou palestra, eu sempre dei palestras, né? E as palestras eu procuro ter muita cautela, nem tudo eu falo para não chocar o povo. Tá? Porque tem pessoas que não estão preparadas. Paulo diz assim: quando eu era criança eu pensava como criança, mas agora eu não sou mais criança, né? Mas Paulo não era mais criança, já tinha crescido espiritualmente. Ele estava dando um exemplo espiritual. Ele cresceu muito na espiritualidade, no mundo espiritual. Ele passou a entender muita coisa, nem tudo, mas passou a entender muita coisa. Muitos sabem, conhecem a minha história e da minha esposa, né? Que em 2013 um filho nosso partiu e em 2015 a nossa filha de 15 anos. Então comecei a perguntar a Deus e entender o porquê. Eu comecei a buscar. Jesus não fala para buscar? Buscais e achareis. E comecei a buscar nesse quarto. Eu vinha sempre aqui, que é o quarto da Vitória, e perguntava assim: eu quero entender o porquê. Eu quero entender o porquê, Pai. Porque ela sempre fez a tua obra, sempre andou firme com o Senhor, e eu também, quantas obras, quantos trabalhos, né? Eu fiz junto dela, da minha filha, da minha esposa também, mas às vezes eu levava até mais minha filha do que minha esposa, porque a esposa às vezes tinha que ficar em casa, fazer comida, essas coisas. E eu queria entender o porquê. Foi aonde eu tive vários arrebatamentos, aí escrevi livros, lancei o primeiro, o segundo livro, eu que nunca gostei de ler, né? E quando eu falo isso para as pessoas, ficam impressionadas, e os amigos que me conhecem a fundo já ficaram impactados por saber: pô, o Douglas nunca foi de ler, muito menos de escrever. Como tu conseguiu escrever o livro? Eu tenho que falar a verdade. Tenho que falar, eu escrevi o livro mediante o que eu vivi. Porque se vocês sabem que eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca gostei de escrever, nunca gostei de ler, como que eu ia escrever um livro? Tá me entendendo? Então eu comecei a viver certos arrebatamentos lúcido, a um ponto de me ver fora do corpo, e aí descobri N coisas. Hoje eu tenho contato com pessoas de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, né, que já viveram experiências igual a minha, lúcida, né, e que já visitaram cidades celestiais, como eu vi cidades celestiais. Nós falamos cidades, outras religiões dão outro nome, umas falam colônia, cada uma dá um nome, né? Eu dou nome de cidades celestiais. Então o que acontece? Que eu queria compartilhar com vocês, né? Vamos lá, que eu quero compartilhar. Estou aqui com o tablet, estou vendo aqui,
Inês. A Inês me fez essa pergunta a respeito do arrebatamento, né? A respeito do arrebatamento. Então, eu vou responder não só a Inês, como vou tirar essa dúvida do... Você vai analisar isso, tá? Eu vou passar para você o que aconteceu, tá? Então vamos lá. O verdadeiro arrebatamento, tá? Estou respondendo àqueles que me perguntaram. Você vai fazer uma análise. Essa análise, todos os meus amigos teólogos se renderam a ela e concordaram, tá? Primeiro lugar, tudo tem que ter lógica. Como assim tem que ter lógica? Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que eu vou te dar. Isso daqui, uma parábola, uma ilustração. Isso aqui é um livro. Um exemplo, isso aqui é um livro. Tá? É um livro da escola. Ciências. Se eu pegar esse livro e jogar no fogo, você acha que vai pegar fogo? Faz a sua análise. Não, não vai pegar fogo, pastor. Esse livro daí vai ficar intacto. Outra análise. Se eu pegar aquele mesmo livro e jogar na água, no mar ou num rio, ele não vai ficar encharcado. Não vai molhar. Tem lógica? Não, pastor. Ele não vai molhar. Ele é de papel. Então qual é a lógica? Se eu jogar ele no fogo, ele vai pegar fogo. Se eu jogar ele na água, ele vai molhar. Não é verdade? Então, mediante esses arrebatamentos que eu tive, que eu me encontrava com anjos, que eu cheguei a me encontrar com a minha filha várias vezes, em arrebatamentos, não só ela, encontrei meu pai, encontrei um amigo meu, que já tinha partido, recente, né? E outros também. E fui tendo muitas revelações, e fui vendo coisas a um ponto de eu estar em determinado lugar, me encontrar com a minha filha. Ela falou, daí em menos de 2 dias, um membro da família vai vir para casa. E em menos de 2 dias o membro partir daqui. Falar coisas futurísticas. Falar, olha, o Rio de Janeiro, como foi em 2016, vai piorar muito. Eu estive com um homem, todo de branco, no arrebatamento. E eu, num lugar todo iluminado, perguntava pela Vitória, minha filha. E ele falou, a tua filha está salva, fica tranquila. Ela completou a missão dela na Terra. Agora, onde você está, o Rio de Janeiro, aquela ilha, ele usou a parábola ilha, aquele lugar, Rio de Janeiro, ele vai afundar. Ele precisa, porque vocês não querem mudar, vocês não querem melhorar. Então ele vai afundar para renascer novamente. Tipo o Japão, que teve que ter uma bomba atômica para acabar com Hiroshima e ela nascer do nada. Infelizmente, em 2016, olha o que aconteceu. 2016, 2017, eu tive o mesmo arrebatamento. Eu via vários furacões, tsunamis, vindo para o Rio de Janeiro. E uma voz me dizia, esse vai ser um dos piores anos que você teve na sua vida no Rio de Janeiro. E aqueles que moram aí. E aí eu pensei, poxa, será que isso é para divulgar? Não é para me divulgar? Eu gravei um pequeno vídeo e não fiz questão de divulgar não. Mas teve muitos acessos. No Facebook, teve vários acessos, acho que 2.000, 3.000 acessos, mais ou menos. No YouTube, 500 e pouco, 600 e pouco, um negócio assim. E 2017, segundo as estatísticas que fizeram, inclusive saiu na Rede Globo, foi um dos piores anos do Rio de Janeiro em toda a história dele. Em 2018, há uma semana atrás, eu tive um sonho que vinham vários furacões e eu sabia, e postei no Face, um montão de gente fez cara triste. Hoje, dia 24 de maio, estamos tendo um caos tremendo no Rio de Janeiro, no Brasil todo por causa do combustível. Mas no Rio de Janeiro não só é por causa do combustível, juntou mais do que já estava.
Problema de saúde, problema dos hospitais, isso tudo. O que está acontecendo? A dor está vendo para o povo despertar e até para os próprios governantes pararem para analisar que eles vivem no mesmo lugar. Por mais que eles viajem, vá para outros lugares, mas eles também vivem aqui, tem parentes aqui. A própria família pode se virar contra ele. Até então, eu só estou te passando mais ou menos algumas coisas que foi a mim passado e que vieram a acontecer. No dia 23 de setembro, falaram que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar, que ia acontecer que isso, ia acontecer aquilo, de 2017. Uma semana antes, eu ouvi uma voz falar no meu consciente: diga ao povo para ficar tranquilo. Diga ao meu povo para ficar tranquilo, para ficar em paz. Não vai acontecer nada. Nada vai acontecer dia 23, vai ser um dia normal. E eu gravei um vídeo, teve mais de 9.000 visualizações em menos de uma semana. E nada aconteceu. Foram lideranças que viram meu vídeo, pastores, missionários, pessoas até de outra religião, entraram em contato comigo: pastor, que revelação, que é aquilo? Pô, o senhor gravou um vídeo uma semana antes dizendo que nada ia acontecer, que ia ser um dia normal, ia ser um dia tranquilo, e falaram que ia vir Nibiru, Planeta X, não sei o que lá, não aconteceu nada. Foi um dia normal. Então eu louvo a Deus por estar em contato com o mundo espiritual. Que cada um dá um nome de anjos, outros dão o nome de seres de luz, né? Outros espíritos de luz, outros já até me confundiram, né? Dizendo que eu era anjo, isso e aquilo. Não, somos todos iguais, irmão. Somos todos iguais. Vamos se olhar e analisar que todos somos anjos. Agora eu vou falar sobre o arrebatamento, tá? O arrebatamento dentro de uma lógica, tá? Não é invenção, nem história, nem teoria não, que o que tem aí é muita teoria. Por isso que nunca viram e nunca vão ver do jeito que fala aí. Apocalipse, esse negócio da Record e outros filmes aí, nada disso vai acontecer, tá? Primeiro lugar, tudo tem que ter uma lógica. Segundo lugar, quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, paredes, com cadeira, tá? Significa que Deus habita em nós. Vamos lá, outro versículo. Vamos ver algumas referências sobre este assunto. Atos, capítulo 17, versículo 24. Pode confirmar lá, tá? O outro, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Tá? Importante lembrar que este é um de vários versículos, são vários, que estão na Bíblia, que nos provam e nos apontam como nós sendo a igreja. Jesus falou: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de você e dentro de mim. Nós somos a igreja. Quarto lugar, rapto de quem? Né? Aliás, terceiro lugar, o que significa arrebatamento? Terceiro lugar, o que significa arrebatamento? Arrebatamento significa retirada ou rapto. O mendigo Lázaro foi arrebatado, retirado da terra, mas só após sua morte física. Está escrito lá na Bíblia. A alma dele, nós somos a alma vivente ou o espírito. Aí cada um dá um nome, né? Cada um dá um nome. Um dá o nome de espírito, outro dá o nome de alma. A ciência dá nome de consciência, né? No caso, a física quântica, a mecânica quântica. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 29. Quarto lugar, rapto de quem?
Retirada de quem? É óbvio que a retirada é do corpo espiritual, que é a igreja. A igreja é o corpo espiritual. Paulo relata assim como o homem tem o corpo físico, também o homem tem o corpo espiritual. Todos nós temos. Eu vi isso no arrebatamento. Por isso que eu comecei a investigar, a pesquisar e fui montando quebra-cabeça para me entender, porque eu sempre preguei o arrebatamento de forma errada na igreja, iludindo a mim e as pessoas, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, 44, você vai ver essa passagem que Paulo fala sobre isso. Quinto lugar, não tem lógica o corpo físico ser transformado. Paulo diz que seremos todos transformados. Essa transformação é do corpo espiritual, porque ele está vinculado ao corpo físico, que adere toda a impureza e pecado terreno. O corpo físico, ele adere toda a impureza, pecado, maldade, mas o corpo espiritual não. E a alma está entre o espírito e o corpo físico. Entre o corpo espiritual e o corpo físico. Que é o que? É a essência. Que é justamente isso, os sentidos, os pensamentos, está me entendendo? Do que está vivendo na Terra. Para quando terminar o seu tempo aqui, ir prestar conta. Vamos lá. Paulo acreditava que ele fosse arrebatado junto da igreja na época. Mas a Bíblia relata que Paulo faleceu. E não só Paulo, a igreja de Tessalonicenses toda faleceu. Né? Ou melhor, o seu corpo físico. Porque o verdadeiro Paulo está vivo na glória de Deus. Que no caso já não é mais Paulo. Foi um nome que ele usou aqui na terra. No corpo físico. Lá ele tem outro nome. O corpo físico é o veículo para que nós possamos viver aqui nessa terra, andar, trabalhar, aprender, amar, né? E retirar de nós, aprende com o egoísmo, com a soberba, aprende com o orgulho, mas você aprende o quê? Poxa, isso é ruim para mim, eu tenho que me livrar disso, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser soberbo, deixar de ser vaidoso demais. Vaidoso não é a vaidade no sentido de você ter alguma coisa boa, é no sentido de deixar soberba entrar, se achar o tal, pisar em fulano, humilhar, é nesse sentido, né? Então, diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13, versículo 17. Você pode ver lá. Quando Paulo ele fala à igreja de Tessalonicenses, e nós que estivermos vivos, ele pensa que ele, a igreja, estaria vivo e que veria um arrebatamento e que não passaria pela morte física. Oitavo lugar, todos os apóstolos, inclusive Jesus Cristo, passaram pela morte física. Grandes líderes, fundadores de igrejas no mundo inteiro, que já partiram, que já morreram fisicamente, aguardavam o arrebatamento, porque não entenderam a interpretação correta. O arrebatamento, dentro de uma lógica, é do Espírito. Por quê? Deus é o quê? Deus é Espírito. As moradas celestiais é o quê? São espirituais. Todo segmento nosso é do mundo espiritual, não é da terra. A terra é uma passagem, a terra onde nós temos que passar, a terra onde todos têm que passar. Todos nós temos que passar por aqui. Agora eu vou te dizer o porquê que não pode, em hipótese nenhuma, ter o arrebatamento físico. Tá? O corpo ser levado e ser transformado, não passar pela morte física. Sétimo lugar, porque o arrebatamento é do corpo espiritual. O reino de Deus é espiritual, nós somos espírito em um corpo físico. Está lá em Eclesiastes 12, 7, que Salomão fala, e o espírito volta a Deus e o corpo volta ao pó que o deu. Porque lá em Gênesis, no início, Deus formou Adão de quê? Do pó. E Adão era só um boneco. Ele só passou a ter vida quando foi soprado o que sobre ele? A alma vivente. Antes, ele não tinha vida, era só um boneco.
significa a alma vivente. Nós somos a alma ou o espírito junto. E quando termina o nosso tempo físico na terra, nós voltamos para dar conta a Deus. Então diz aqui, Davi relata, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Salmo 89, 48. Então, Davi já deixa claro, o rei Davi já deixa claro, que todos têm que passar pela morte física. A morte física é fato. Outro detalhe, todo homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais, que perecem, que morrem. Salmo 49, 12. Davi deixa bem claro que todo homem vai passar pela morte física. Toda mulher vai passar pela morte física. Não tente se iludir com um falso arrebatamento. Existem já igrejas aí que nem pregam mais o arrebatamento, porque já chegaram a essa lógica, que não tem sentido. Mas pastor, por que não tem sentido? Lá na frente você vai entender por quê. Jó relata, você irá para a sepultura em pleno vigor. Jó falou isso. Está me entendendo? Como um feixe recolhido no devido tempo. Jó, capítulo 5, versículo 26. O próprio Deus fala, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Isaías 46, versículo 4. Oitavo lugar. Deus não faz acepção de pessoa. Agora você vai entender por que todos têm que passar pela morte física. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Somos todos iguais. Atos, capítulo 10, versículo 34. Se Deus permitir que haja um arrebatamento, que as pessoas sejam levadas no corpo físico, e aquelas que já morreram no corpo físico, por que elas não tiveram o mesmo direito que você? Porque você tem o privilégio e elas não tiveram. Pô, nem o próprio Jesus teve o privilégio, mesmo que ele ressuscitou, mas não teve o privilégio. E os apóstolos, que iniciaram todo o evangelho, fizeram todo o trabalho. E os demais homens lá do passado também, e até os depois da graça, quantos homens e mulheres que marcaram a história e passaram pela morte física, e aí vem você e falar, de repente, eu vou ter um privilégio, eu não vou passar pela morte. Sabe o que é isso? Isso é egoísmo. Isso, sim, é vaidade. Se um passou, todos vão passar. Então, tem que cair na real e despertar que o arrebatamento é individual e é do espírito, cada um dá conta de si. O que cabe a mim e a você é plantar o amor, fazer o amor, distribuir o amor, compartilhar o amor, perdoar, se aperfeiçoar dia após dia, melhorar dia após dia. Todos vão passar pela morte física. Billy Graham foi agora, Francisco Silva da Melodia foi embora e tantos outros líderes, fundadores de ministérios foram embora. Eu criei uma página chamada Morte Física só para provar e mostrar essas pessoas que ainda estão iludidas com a mente fechada, de que não vai passar pela morte física, para ver que estão partindo as pessoas e também está chegando gente nova. Deus já está trabalhando na terra gradativamente, está tudo no controle, está tudo simultaneamente acontecendo e não vai ter arrebatamento do jeito que fala aí. E você vai lembrar de mim. Quando chegar a sua hora de partir, tu vai lembrar. E do lado de lá vai lembrar também. Pode gravar meu nome aí. Pastor Douglas Cavalcante. Você vai lembrar. Em 2016 eu anunciei, eu gravei um vídeo mais ou menos, não explicando com tantos detalhes como agora, falando sobre o assunto. E de lá para cá, muitos já foram embora. Devem ter lembrado de mim lá do outro lado. Amigos que inclusive falam, não, é que eu vou ver. E viu realmente individual.
e não vai ver. Pode ser pastor Cláudio Duarte, pastor Silas Malafaia, bispo Macedo, R.R. Soares, seja o líder que for, Valdomiro, seja o que for. Todos vão passar pela morte física. Isso eu falo com convicção. E quando chegar o dia deles, se souberem, vão lembrar de mim. Vamos lá. Se todos passaram pela morte física, Deus não fará injustiça de permitir que um tenha privilégio e outro não. Falei isso, né? Então vamos a um versículo. E Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Se Deus permitisse que existisse o arrebatamento, como dizem aí, que às vezes aperta uma situação, o mundo está acabando, o arrebatamento. Tudo no desespero. Não param para analisar, não param para examinar as escrituras. Tá me entendendo? Não param para avaliar se tem lógica, se tem sentido. Bastou um terrorzinho, tá faltando comida, é o arrebatamento, é o fim do mundo. E toda hora Deus está mandando criança é esperança, é sinal de que a vida continua. E se Deus fizer isso, você vai ter que pegar vários versículos da Bíblia e arrancar ela. Porque ele mesmo falou com Isaías, como estão vendo aqui, Davi, falou com Abraão, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, está escrito assim: e Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Ele é reto. 9º lugar, todos os dias nascem crianças, significa que são novas gerações, o mesmo direito que nós, nossos pais, avós, antecessores, né, bisavós, todos que tiveram direito de passar pela terra, aí vem você e vai falar, mas eu não vou passar pela morte física. Mentira, vai passar sim. Vai passar sim. O que pode ter acontecido, de repente você não observar, que você se iludiu como eu me iludi um dia. E hoje muitas igrejas, líderes espirituais, não pregam mais o arrebatamento por causa disso. Porque eles não estão vivendo uma mentira, estão vivendo uma verdade, agora chegaram à conclusão. Não tem lógica, Deus não é injusto. Deus é justo, o que é para um é para todos. Deus não faz desigualdade. Deus é igualdade. Então tem que ter lógica, né? É por isso que tem se comentado muito por aí, por vários erros de traduções que encontraram. Tem teólogos já falando sobre esse assunto. Tem Bíblias novas sendo traduzidas no grego, no hebraico. E até um pouco de aramaico se fala. Justamente por causa dessas coisas tem que se ter cuidado. E você viver a vida, estudar, se dedicar, trabalhar, lutar, não se entregar, superar as dificuldades. Viver a vida. E vai orando e louvando a Deus. Mas o arrebatamento individual vai chegar o seu dia e sua hora. Como já chegou, esse ano, segundo as estatísticas que eu levantei agora, tem uma semana, já partiu mais de 20 milhões. Mas também já chegaram mais de 50. Novas crianças chegaram à Terra. Então a vida continua. Vamos lá. 9º lugar. Todos os dias nascem crianças e tal. Né? O direito, aí já falei. O teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. Salmos 145, versículo 4. 10º lugar, conclusão de tudo. Todos passaremos pela morte física, e o nosso corpo espiritual será arrebatado, retirado. Será recebido, né, pelos anjos, não foi assim que foi o caso de Lázaro? Outros dizem seres de luz, espíritos de luz, que recebem para explicar, para orientar, né, o espírito. No meu caso, não vou precisar disso, que eu já entendi tudo, antes de partir já entendi tudo, né? Quase tudo, a gente nunca entende tudo, mas já entendi muita coisa que vai me ajudar quando terminar o meu tempo aqui, né? Quando eu for para o outro lado, vou entender o tempo que eu fiquei, que eu não era o Douglas, eu estou como Douglas, isso tudo eu vou entender quando chegar a minha hora, né? E aí fala aqui, né? Conclusão, todos passarão pela morte física e o nosso corpo espiritual será arrebatado.
levado pelos anjos, como foi com Lázaro na passagem do rico e Lázaro, como o próprio Jesus nos deixou como exemplo. Isso é o que? É gradativo. Vai partindo um, chega outro, que nem uma roda gigante. É que nem uma roda gigante. Então, observação. Em um debate com vários amigos teólogos, apresentei esta revelação, montando o quebra-cabeça, e ouvi no momento a testificação do Espírito Santo com todos ali presentes. E aconteceu que começaram a se expressar dizendo, tem lógica. E de lá para cá, e como prova e afirmação e convicção do que eu estava falando, eu ainda disse a todos eles, todos vocês vão passar pela morte física e se lembrarão de mim naquele dia, como confirmação do que estou falando. Resumindo, aqui é uma passagem, o arrebatamento é individual, ele já está acontecendo, ó, milênios, tá? Os sonhos são reais no mundo espiritual, tá? Os sonhos, como foi de José, e é os nossos sonhos, tá? É questão de você avaliar, tem que saber examinar, tá? Que tem sonho que vem da luz e tem sonho que vem das trevas. Como saber que o que vem das trevas? Que vem das trevas, ele te traz um conforto? Ele te traz conforto? Não. O que vem das trevas não tem lógica, não tem sentido, traz pânico, destruição. Em que sentido? É alguma coisa ruim que está vindo? Às vezes para te despertar de uma boa que vai vir. Opa, é agora sim. Mas é uma ruim que só está vindo só para tentar te desestimular, para tentar te tirar da paz, da tranquilidade, te deixar perturbado. É igual tu entrar numa casa e sentir uma presença estranha e ruim. Você sabe que coisa boa não tem ali. Então a gente tem que começar a orar e avaliar essas coisas. E tudo tem que ter lógica e sentido, né? Esteja pronto. Hoje pode ser seu último dia no corpo físico. Isso é fato. Isso acontece constantemente. Vocês sabem disso. De um amigo que soube, de repente, teve um infarto fulminante e foi embora. Ou de um pastor, de alguém que saiu da igreja, né, e chegou em casa e sofreu um acidente de carro no meio do caminho. São N situações, né? Viva a vida com amor, ame a Deus e ao próximo, cuide de sua vida espiritual, tá? Cumpra a sua missão e você vai prestar conta de Deus, né? A Deus da sua vida aqui na Terra, da sua missão que você cumpriu. Bem, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, página Projeto Vitória Cristina no Facebook, página A Vida é para Viver no Facebook, onde a gente mostra que a vida é para viver, eu e minha esposa passeando, se divertindo. Página Morte Física, onde a gente prova que a morte física é fato, mas nós não somos o corpo físico, né? Tá bem claro, nós somos o corpo espiritual dentro de um corpo físico na Terra, mas nossa morada não é aqui, por isso que ninguém para aqui, toda hora passa por aqui, né? Você vem para cá e está sendo observado o tempo todo, olha lá, hein? Eu sempre costumo brincar, aqui é o Big Brother espiritual, eu sempre brinco com os amigos meus, né? E eles falam, realmente é verdade, pastor, a gente aqui está sendo observado o tempo todo, né? A página também, canal no YouTube, Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, né? Com o meu jaleco do curso que eu fiz de psicoterapia holística, e canal Projeto Vitória Cristina, onde eu tenho postado os vídeos ali primeiro, depois que eu mando para o canal Douglas Cavalcante, tá? Quero agradecer os inscritos do canal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aí, né? Todos os inscritos, tanto de um como de outro, a diferença é muito grande, porque o canal Projeto Vitória Cristina é novo, o Douglas Cavalcante já é um canal mais antigo, né? Quero agradecer a todos, né? A vida é para viver, tá? E se quiser dar o recado lá ao pastor, pode dar, seja ele qual for, que pregue sobre o arrebatamento, esse falso arrebatamento, pode falar. Eu vi lá um vídeo do pastor Douglas e ele falou dentro de uma lógica. Porque se um passou pela morte e eu não vou passar, vou ter privilégio, Deus está sendo injusto. Deus está sendo injusto. Tá me entendendo? E Deus não é injusto, Ele é justo. Ele é reto, como eu acabei de ler. Então nós temos que aceitar o arrebatamento do Espírito e viver a vida.
E ele ainda falou com convicção e falou provando que todos vão passar pela morte física. Então eu estou falando mesmo, tá? Isso já vem acontecendo desde que eu comecei a divulgar vídeos nesse estilo, tá? De 2016 para cá, já foram amigos, amigas minhas, né? Já foram, terminou o tempo deles aqui, cada um está chegando, gente nova, está saindo também. E vai chegar a minha hora e a hora desses líderes todos. Então vamos viver a verdade, vamos sair de ilusão, tá? E pregar a verdade. Ah, mas é aí, o que eu vou fazer? Você faz a sua parte. Se esforça, melhora onde você trabalha, no teu trabalho, tenta influenciar as pessoas para melhorar, tá me entendendo? Porque você vai dar o testemunho, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês, um forte abraço, Shalom, Adonai.